Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor, nesse dia 26 de abril. Privilégio estarmos reunidos como família da fé. Diz um cântico: firme está, ó Deus, o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para Ti. Que nós continuemos adorando ao Senhor, olhando para Ele, porque Ele é maravilhoso. Ele nos dá misericórdia, graça e luz. Vamos ouvir o prelúdio e com o prelúdio dá início o nosso culto. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Convido você a abrir lá no capítulo 1 de Apocalipse. Vamos ler versos 5 ao 8. Leia comigo em voz audível esse trecho. Apocalipse, capítulo 1, versos 5 a 8. O segundo parágrafo do versículo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos adorar esse Deus? Nosso Deus e Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, te exaltamos, pelo privilégio que temos, Senhor, de sermos teus filhos, alcançados pelo sangue de Jesus, lavados nele, alcançados pela tua graça maravilhosa, Senhor. Que privilégio temos de adorar, de termos comunhão contigo, Senhor, de sermos teus filhos, de sermos família do Senhor, povo teu, povo que o Senhor chamou, escolheu, para, ó Deus, cumprir o teu propósito, o propósito de glorificar o teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade ímpar, por essa alegria que temos, ó Deus, estarmos reunidos, mesmo num culto online, para adorarmos a Ti, sabendo que muitos irmãos ao redor do mundo nesse instante se dedicam a buscar o Senhor, se dedicam a adorar a Ti como um só corpo, ó Deus. Muito obrigado por esse privilégio, ó Deus, pelo Teu amor para conosco, pelo Teu cuidado para conosco. Pedimos que o Senhor receba este culto, ó Deus, com aroma agradável a Ti, porque o fazemos através de Jesus, o Teu Filho. É no nome dele que oramos agradecidos. Amém. Convido você, irmãos, agora a termos um tempo de oração silenciosa, um tempo de confissão de pecados diante desse Deus, do Alfa e do Ômega, aquele que nos amou, deu sua vida por nós. Ao final desse período, nós vamos orar a oração do Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos adorar a Deus cantando um hino? Cantemos. Meus irmãos, o hino de número 105, A Certeza do Crente. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, que estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus irá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Convido você a orar mais uma vez comigo, irmãos, nesse tempo que vamos consagrar nossos dízimos, ofertas e ofertas de missões. Vamos orar agradecendo a Deus por esse privilégio que a Igreja do Senhor tem de participar da sua obra. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por podermos devolver parte daquilo com que o Senhor tem nos sustentado. Recebe com gratidão, com alegria, ó Deus, isso nos cofres da Tua Igreja, e dê sabedoria aos que vão administrar esses recursos para a edificação do Teu povo, para o crescimento do Teu nome na terra, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Convido você agora para que cantemos cânticos de adoração, de louvor ao nosso Deus. Vamos adorar. Vamos juntos louvar ao nosso Deus com o cântico Quero louvar-te, quero amar-te, quero servir-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar
feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Passo a palavra agora ao pastor Gustavo, que nos trará a mensagem do Senhor nesta noite. Deus o abençoe. Saudamos, irmãos, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Temos a palavra de Deus como único livro, regra, fé e prática, e desfrutamos da comunhão dos santos. Aqueles que estão participando do culto conosco, aqueles que são nossos visitantes, que não são membros desta igreja, Igreja Presbiteriana das Jardins Satélite, sejam muito bem-vindos. Logo, logo, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui na igreja cultuando a Deus juntos. Nós ficamos muito alegres por essa disposição sua de estar conosco, de estar ouvindo e pregando a pregação da palavra e participando e estando junto conosco cultuando ao nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, agradecendo a Deus pela sua palavra e na certeza de que seremos edificados. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, começando com o verso de número 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, começando com o verso de número 7. E seguintes. Tendo, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes ações de graça, por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Oramos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra viva, poderosa, santa, palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Te agradecemos, Senhor, porque nesta oportunidade podemos abri-la, meditar nela. Nosso pedido é que o Senhor venha guardar em nosso coração cada uma, Senhor Deus, das tuas instruções, das tuas orientações, para vivermos na tua presença, Senhor Deus, nesse tempo aqui na terra.
Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que tem nos conduzido na vida de fé, até que nós estejamos contigo ou até que o Senhor venha nos buscar. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o texto que lemos fala a respeito de uma caminhada com Cristo Jesus. Esta é uma carta escrita a uma igreja que tem uma caminhada com Cristo. Os irmãos que ali estão carentes da intervenção de Deus, a intervenção poderosa de Deus no seu caminhar. Eles têm vivido uma vida em Cristo Jesus, eles têm um contexto diferenciado. A cidade de Corinto tem um contexto diferenciado, é uma igreja gentílica, uma igreja onde nós temos uma variedade de culturas, uma igreja onde ali ali é o centro comercial do do contexto. Nós podemos ver aqui a necessidade que essas pessoas têm ao receber o Evangelho de estabelecer uma relação cultural com o Evangelho. E isso traça a eles um choque cultural. As novas propostas que recebem com o advento do Evangelho nos seus corações e a velha cultura e os velhos comportamentos e as velhas leituras que têm na sua caminhada. O texto que antecede a leitura que fazemos hoje, ele fala a respeito da pessoa de Cristo Jesus interferindo na vida do cristão. Em primeiro lugar, ele fala que eles vivem em uma nova realidade, eles têm uma vitória em Cristo Jesus. Capítulo de número 2, final do capítulo de número 2, fala que eles têm o bom perfume de Cristo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, e essa relação triunfante do Evangelho nas suas vidas, traz-lhes uma nova realidade. O momento seguinte fala que eles têm uma nova aliança, e essa aliança é permanente. A velha aliança era a aliança desvanecente, e agora eles têm uma nova aliança. Verso de número 11 do capítulo 3, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem aquilo que é permanente. E essa nova aliança que o povo de Deus tem em Cristo Jesus, agora traça um novo caminho. Na sequência vai falar da liberdade que eles têm de viver no Espírito. A condução das suas vidas está diretamente ligada à presença do Espírito Santo de Deus os conduzindo. E o último texto que antecede a leitura que fizemos fala a respeito da pregação do Evangelho, e essa pregação não é a pregação de nós mesmos, mas é a pregação da pessoa de Cristo Jesus como Senhor. E Ele é o Senhor e nós somos os servos, e nós nos achegamos por amor a Jesus Cristo. Então a caminhada aqui desta igreja que tem as suas dificuldades na sua aculturação, na sua caminhada em direção à cultura cristã, que tem a dificuldade nas suas relações interpessoais, que tem a dificuldade de conviver com essa cidade, que é uma cidade propriamente gentílica. Agora nós temos uma excelência, a presença de Cristo Jesus, a presença de uma nova aliança, a presença do Espírito Santo e a presença de uma pregação feita através do único Salvador Jesus Cristo. E ele chega no texto que lemos hoje, fala: porém, temos este grande tesouro em vasos de barro. Com certeza, essa é a caminhada que nós temos como cristãos. O texto vai continuar e vai falar da caminhada que nós temos como vasos de barro na mão do oleiro. A pergunta que eu faço inicialmente para você: você já ficou doente? Você já esteve num hospital, teve que fazer um tratamento médico? Você já ficou entre a morte e a vida? Você já ficou desempregado? Você perdeu o emprego alguma vez? Você passou alguma necessidade?
O que aconteceu no seu coração no momento da doença, no momento do desemprego? O que aconteceu com você quando o quadro se mostrou negativo? Algum relacionamento truncado? Alguma complexibilidade de convivência? Algum desacerto das suas vontades? Alguma coisa deixou você em dificuldade? O que aconteceu posteriormente a isso? Posteriormente à doença, posteriormente o desemprego, posteriormente o conflito, o que aconteceu com o seu coração? Diz o texto que, possivelmente, essas estruturas humanas que somos nós, quando nós somos afeitos a alguma circunstância que nos tira do normal, nós desanimamos. Nós desejamos sair daquilo dali o mais rápido possível, quando no hospital, quando sem emprego, quando enfrentando conflitos, quando enfrentando lutas. Possivelmente esse seja o momento do desânimo, da perca do ânimo, da perca da motivação, da perca da alegria de viver. E o texto aqui nos chama a atenção exatamente para isso. Ele está dizendo que nós somos estruturas que precisam de uma força maior, de uma diferenciação da força que temos no nosso corpo. Uma força diferenciada. E ele deixa aqui uma plena certeza de que nós temos um grande tesouro para guardar. Assim é a ilustração que é usada pelo apóstolo Paulo aqui, citando a fragilidade do grande tesouro que nós temos para carregar, que somos nós. Nós somos o reservatório desse grande tesouro que Deus tem para conosco. Queridos, o texto vai dizer que nessas circunstâncias tão difíceis, é possível que, verso de número 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E é uma série de circunstâncias aqui que nos tornam e nos fazem pessoas extremamente frágeis, atribulados, perplexos, perseguidos e em abatimento. O ânimo se esvai. Nessa hora, queridos, nós precisamos lembrar que nós estamos vivendo, diz o texto ainda, levando o morrer de Cristo Jesus em nosso corpo. E essa solidariedade de Cristo, e quando olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos que a nossa caminhada também é em direção à cruz. E mesmo atribulado, perplexo, perseguido, abatido, mesmo com a sobrecarga sobre esse vaso extremamente frágil, que leva a um grande tesouro, a presença de Cristo, uma nova aliança, a liberdade do Espírito e a pregação do Evangelho, mesmo vivendo dentro desse contexto tão maravilhoso que Deus reservou para nós, é possível que eu e você tenhamos um relance de desânimo, uma manifestação de perca de motivação, quando nós não conhecemos o destino, enfrentar o desconhecido, gera em nós possivelmente um grande desânimo. Quando nós saímos do normal, saímos da rotina, eu já tenho uma certa continuidade na minha vida. E quando alguma coisa turba e mexe com isso, nós precisamos olhar a nossa condição. Possivelmente, essa é a hora do desânimo. O segredo desse texto, querido, está no verso de número 13, porque aqui o escritor sagrado vai nos levar a um entendimento importante.
que o Espírito vai nos conduzir naquilo que nós cremos, e por isso nós falamos. O Espírito Santo de Deus vai nos conduzir naquilo que depositamos a nossa fé. E a nossa fé, a nossa caminhada de fé é vivida dentro desse contexto de fragilidade, dentro desse contexto onde possivelmente eu fique doente, ou seja, esteja desempregado, ou então tenha alguma dificuldade relacional na sociedade que estou presente. É-me dada a condição de fragilidade, e nessa hora eu preciso recorrer ao reservatório de fé, aquilo que eu creio. E diz o texto que nós cremos no poder de Deus, verso de número 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós depositamos a nossa fé no momento das circunstâncias desagradáveis, seja a doença, seja desemprego, seja desmotivação, seja qualquer outra coisa e qualquer outra circunstância, nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que Deus é todo poderoso. Salmo 62 diz que o poder pertence a Deus. E nós podemos depositar toda a nossa confiança no Deus que detém todo o poder. Efésios 6 nos fala que nós somos fortalecidos na força do Senhor e no seu poder. O poder de Deus está plenamente manifesto em cada uma das circunstâncias da nossa vida. Em vasos de barro, mas crendo no poder de Deus. Não bastasse o poder pertencer a Deus e sermos fortalecidos nesse poder, esse poder também se encontra no Evangelho Salvador de Cristo. E é no Evangelho que o poder de Deus se manifesta. Romanos capítulo 1, verso 16. Então, queridos, quando nós nos dispomos a viver em Cristo Jesus, nós estamos pondo toda a nossa fé e falando dessa fé, porque nós cremos no poder de Deus. A fragilidade cabe a nós. O ponto frágil dessas circunstâncias cabe à nossa debilidade, à nossa dificuldade. E Paulo fala isso à igreja e diz: olha, creia que toda excelência está no poder de Deus e não no seu poder, e não na sua capacidade de vencer, e não na sua capacidade de suportar, não na sua capacidade de ser atribulado, de ser perplexo, de ser perseguido e de enfrentar o abatimento. Essa força não está em você, não está em nós, mas está na pessoa de Deus. Nós cremos no poder de Deus. Além de crermos no poder de Deus, que trouxe a nós uma nova vida, uma vida em total diferença com a vida anterior que tínhamos sem Cristo Jesus, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós cremos no poder de Deus, que providenciou para nós uma nova vida, que além disso nos deu também a condição da ressurreição, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Nós cremos no poder de Deus que nos deu uma nova vida, nós cremos no poder de Deus que nos dá uma ressurreição futura, estaremos para sempre na glória com o Senhor. Meus queridos, Deus tem todo o poder em toda a terra e em toda circunstância. Jamais falhará no seu poder, porque o poder
está nas suas mãos. Não bastasse crer no poder de Deus, nós também cremos no amor de Deus. Diz o verso de número 15, porque todas as coisas existem por amor de vós. E essa, com certeza, é uma das mais belas declarações da palavra. Você e eu somos alvo do amor de Deus. E todas as coisas existem por amor que Deus teve por mim e por você. Por aqueles que Ele criou para a sua única glória. O verso de número 15 nos leva em direção a um Deus que nos ama. E esse amor de Deus intervém em cada uma das nossas necessidades. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nos diz Romanos capítulo 8. O amor de Deus nos abraça e nos conduz, ainda que atribulado, perplexo, perseguido, abatido, ainda que com todas as fragilidades de um vaso de barro que detém um grande tesouro, nós somos amados por Deus. Deus nos amou especialmente e nos deu uma vida em Cristo Jesus. Nosso morrer é o morrer em Cristo. A nossa eternidade é a ressurreição de Cristo. E finalmente, queridos, o texto também nos diz que nós cremos na glória de Deus. E a glória de Deus nos está reservada. Diz o verso de número 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos no amor de Deus, e nós cremos na glória de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a Ele, glória eternamente. Romanos, capítulo de número 11, verso de número 36, nos leva em direção à glória dEle, por Ele e por meio dEle. E tudo que nós fizermos, qualquer coisa, seja no comer, seja no beber, nós iremos fazer para a glória de Deus. E cada uma dessas circunstâncias nos leva a crer que a glória de Deus é eterna. E ela não se limita às circunstâncias da nossa vida aqui na terra, seja na doença, seja no desemprego, seja no caos da sociedade, seja na dificuldade dos governantes de encontrar algum caminho, alguma solução. A glória de Deus não será diminuída. A glória de Deus estará firme, está manifesta na vida da sua igreja e na vida do seu povo. Concluindo, irmãos, diz o verso 16, por isso, não desanimamos. Nós não desanimamos, porque nós cremos no poder de Deus, nós cremos no amor de Deus, e nós cremos na glória eterna de Deus, e por isso a igreja não desanima. As circunstâncias podem mudar, queridos, tudo pode acontecer. Diz o texto que nosso homem exterior se corrompe. Diz o texto também que a tribulação virá sobre nós, e ela há de produzir eterno peso de glória. Ela vai repercutir na eternidade. Diz o texto também, queridos, que nós estamos focados nas coisas eternas, não nas coisas daqui da terra. Por isso, nós não desanimamos. Não é porque as coisas vão se resolver, queridos. E tão logo as coisas se resolvem, tão logo tudo chega ao seu final, ao seu destino. Precisamos de paciência na tribulação,
precisamos trabalhar a nossa perplexidade, precisamos evitar os campos de perseguição, precisamos cuidar da nossa alma para que ela não venha se abater. Mas as coisas acontecem para a sua única glória. Que Deus abençoe a sua palavra. Senhor Deus, obrigado porque podemos, nesta oportunidade, ver na tua palavra, exatamente aquilo, Senhor Deus, que tínhamos para fazer. Que precisamos, Senhor Deus, para enfrentar as lutas desta vida. Senhor, o Senhor tem nos dado condições e tem colocado um grande tesouro em nossas vidas. E nessa plena certeza, nós podemos, Senhor Deus, dedicar-nos, esperarmos em Ti, olharmos, Senhor Deus, e crendo no Teu poder, no Teu amor e na Tua glória, manifestar a Tua presença em nossa caminhada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos passar para o nosso encerramento do culto e vamos pedir que o Alexandre dê continuidade. Obrigado, irmãos, por vocês terem acompanhado o nosso culto. Que Deus abençoe, nos edifique através de sua palavra. Vamos cantar um hino de adoração ao nosso Deus. Logo em seguida receberemos a bênção apostólica. Louvar ao nosso Deus, meus irmãos, com o hino 114, Brilho Celeste. Te agradecemos, Senhor, porque podemos nesta noite louvar, adorar, glorificar o Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra que falou aos nossos corações. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos anime, nos fortaleça na nossa fé,
naquilo que cremos, Senhor Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, para que possamos passar por esses tempos aqui na terra, na plena certeza da Tua presença conosco em cada um das nossas circunstâncias. Nos abençoa a semana que teremos, tudo que temos para fazer no Teu nome, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá paciência. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a plenitude, os dons, a vida de oração, vinda no Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém.